pessoal, agora a gente chegou na fase de análise de vulnerabilidades. Então, nas fases passadas a gente identificou, por exemplo, uma aplicação WordPress, a gente entendeu a estrutura do WordPress, como ele funciona, já tem uma ideia melhor de como funciona a aplicação, e agora a gente vai para a fase de análise de vulnerabilidade. Então, vou vir aqui para o meu Kali. Quando a gente fala de WordPress, a gente tem alguns vetores de ataque para fazer no WordPress, né? O primeiro seria vulnerabilidades no WordPress em si, vulnerabilidades em temas do WordPress, vulnerabilidades em plugins do WordPress. Como a gente viu, ele tem tanto temas quanto plugins. Então você pode ter, por exemplo, uma versão do WordPress que não esteja vulnerável e ter um plugin que tem uma vulnerabilidade X, Y, Z, ou ter um tema que tem uma vulnerabilidade, certo? E você tem uma base de dados, que é essa base aqui, ó, wpvulnidb.com. Esse site aqui ele relaciona as vulnerabilidades encontradas aí e conhecidas para o WordPress. Então ele tem aqui as últimas vulnerabilidades do WordPress, ele relaciona aqui os plugins vulneráveis, que foram os últimos que foram reportados, vulnerabilidades em temas também. Então ele mostra tudo aqui, e os mais conhecidos aqui também. E aqui você pode filtrar a sua busca aqui, você pode fazer busca por nome. Então você identificou um determinado plugin, um determinado tema no sistema que você vai atacar, você pode vir nesse site aqui e pesquisar, ver se você encontra alguma vulnerabilidade relacionada àquela versão que você encontrou, certo? Uma outra forma seria você utilizar sites como o ExploitDB, que ele mantém uma base de dados de vulnerabilidade de diversos tipos de sistemas, inclusive de WordPress. Então você pode vir aqui digitar WordPress e pesquisar também uma vulnerabilidade não só do... Deixa eu só mandar a busca aqui. Não só do WordPress, mas de qualquer sistema aqui no ExploitDB que ele vai relacionar. Então aqui, por exemplo, só de WordPress ele tem mais de 900 vulnerabilidades reportadas. Então ele relaciona aqui por data também. Então tem vulnerabilidades de 2017, inclusive, ó, no mês de fevereiro. Vulnerabilidades recentes. Então aqui alguns têm inclusive códigos ali para você fazer a POC. Ele já te traz pronto, né? Como a gente pode ver aqui. E aí você pode relacionar por aqui, você pode fazer pesquisas no Google mesmo, através da versão que você quer buscar. E existe uma ferramenta que ela busca exatamente essa base de dados aqui, que a gente acabou de mencionar aqui, que é esse WP-Scan, a ferramenta criada aí por esse site aqui, Sucuri, que é uma das maiores empresas aí de proteção web, né? Eles fazem limpeza de malware, sites, enfim. E vira e mexe, pesquisadores dessa empresa encontram zero days, encontram falhas, vulnerabilidades em vários tipos de sistema web e vão relacionando isso em base de dados aí. E eles mantêm aí essa ferramenta que é o WP-Scan, que é uma ferramenta que busca sempre essa base de dados. Então, essa ferramenta ela automatiza esse processo de você identificar o plugin rodando no site que você encontrou, identificar um tema rodando, ele faz isso tudo de uma forma automatizada. Então, para a gente usar aqui, no Kali já vem instalado o WP-Scan. A gente pode executá-la sem nenhum argumento, só para ver como usa, né? Então, aqui ele dá alguns exemplos de uso. Você pode inclusive fazer ataques de força bruta, como a gente pode ver aqui, ó, a gente passa o site, passa o word list que a gente quer, pode passar o usuário que a gente quer testar. Então, por exemplo, a gente encontrou a página de login lá, a gente poderia fazer um brute force nessa página de login, coloca uma word list gigante lá e deixa ele ficar fazendo tentativa e erro baseado nessa word list. Geralmente isso é uma técnica um pouco barulhenta, seria assim o último dos últimos recursos, quando você não consegue fazer mais nada, você tem o único vetor fazer um ataque de força bruta. Aí você cria uma word list baseada no que você estudou sobre o alvo e tenta fazer o ataque. Se não der certo, você usa word list conhecidas, e se não der certo, você tenta um brute force aí até esgotar as possibilidades. Porém, isso nem sempre é a melhor opção, tá? Nunca é, na verdade, a melhor opção. Sempre é a última
opção aí quando você não tem mais recursos. Nesse caso aqui, no caso do ambiente que a gente vai atacar aqui do grupo Business Corp, mesmo se a gente tentar fazer um brute force naquela página de login que a gente identificou nas fases anteriores, a gente identificou aqui essa página de login. A gente poderia assumir que o administrador, nome de usuário, é admin e fazer um brute force nessa página. Porém, nesse sistema aqui, ele tem um bloqueio também contra brute force. Então, você fez 2 tentativas erradas aqui, ele já vai colocar seu IP numa blacklist, igual tinha no port scan lá, ele vai bloquear e você já não vai conseguir acessar mais nada. Então, o brute force, nesse caso nosso aqui, está fora de cogitação, ok? Então, a gente vai ter que partir do princípio de encontrar, identificar alguma vulnerabilidade no nosso alvo. Então, a gente pode executar aqui o WP scan _URL e aí a gente passa a nossa URL, blog grupo businesscorp.com/blog, né? Ele fala que precisa atualizar a nossa base de dados, então vou colocar um Y aqui para ele de yes, né, para ele atualizar. O que ele faz? Ele vai checar lá as novas vulnerabilidades que tem nessa base de dados que ele consulta, que é basicamente a mesma base de dados daquele site que eu estava mostrando. Vai atualizar isso. Então, se saiu vulnerabilidades depois da última atualização, ele já consegue detectar isso. Ele já conseguiu encontrar, por exemplo, a primeira coisa que ele olhou aqui foi o arquivo readme.html, que é aquele arquivo que, inclusive, a gente falou dele na aula de estrutura ali explicando sobre o WordPress, que é o arquivo que geralmente denuncia aqui a versão do WordPress também. Então ele encontrou esse arquivo aqui. Aí um pouco mais para baixo que ele fala então a versão exata do WordPress que ele encontrou e fala inclusive o tema que ele encontrou aqui. Olha, esse WordPress está usando esse tema aqui. E ele fala, olha, na enumeração que a gente fez aqui a gente não encontrou nenhum plugin. Tá? Então, executar a ferramenta dessa forma default, da forma que a gente fez aqui, forma padrão dela, ela não retornou nenhuma informação aí interessante para a gente de vulnerabilidade. Então a gente poderia assumir, por exemplo, que não existe vulnerabilidade nesse site aqui. Porém, a gente pode usar ela de uma forma um pouco mais completa. Então, mandar ele fazer enumeração, enumerate P, que seria plugins. E aí agora ela vai novamente fazer o reconhecimento aí da aplicação e agora vai enumerar por plugins. Então vai tentar encontrar possíveis plugins. Como que a ferramenta faz? Ela, da mesma forma que eu expliquei das outras ferramentas. Então ela monta uma requisição baseada no que ela conhece sobre aquele plugin e tenta enviar isso para o servidor. Se o servidor responder com um ok ali, significa que esse plugin existe, está ativo lá dentro dessa aplicação. Então aqui ó, ele está enumerando 1000 plugins que seriam plugins instalados aqui, possibilidades de plugins instalados nessa aplicação. Então ele enumerou os 1000 mais populares. Então aqui ó, ele trouxe que tem esse daqui e aí ele dá algumas referências e olha aqui como ele encontrou, ó. Ele fala aqui que ele procurou dentro desse diretório, como a gente viu na aula de estrutura do WordPress, a gente viu que em WP Content ele possui o diretório plugins e lá dentro ficam os plugins. Então ele já vai direto nesse diretório e aí ele sabe exatamente qual é o padrão do plugin, o padrão default dele e geralmente ele tem um arquivo readme lá dentro. Ele tenta ler, ele monta uma requisição tentando ler esse arquivo. Se ele retornou um 200 ok lá que ele conseguiu ler o arquivo, significa que esse plugin está instalado. Então é assim que ele consegue testar. Então aqui ele fez um teste com 1000 plugins, identificou esse plugin aqui, que está atualizado, e identificou também esse plugin aqui, ó, Login Locking Down. A gente poderia ler mais sobre esse plugin, ó, até vendo o caminho completo dele aqui. Ele dá uma descrição sobre como funciona o plugin e tal, e basicamente esse plugin aqui é o plugin que está fazendo o bloqueio do brute force. Então esse WordPress aqui possui esse plugin ativado. Tanto é que se a gente tentar fazer um ataque de força bruta utilizando essa ferramenta aqui contra o alvo, ele identificou que existe esse plugin, ele já vai falar, olha, tem um plugin aí que vai te barrar, você vai querer continuar com o brute force?
E aí se você continuar, você vai ser barrado. Basicamente é isso que acontece. Mas ele te avisa que identificou esse plugin e que ele recomenda que você não faça o brute force. Bom, ainda assim a gente não encontrou nada aqui que possa comprometer. A gente poderia então enumerar, deixa eu limpar a tela aqui só para ficar mais visível, enumerar por temas, ó. E aí ele vai fazer novamente essa varredura e tentar encontrar temas vulneráveis aí, nesse caso aqui. Mais uma vez ele varre aí os 1000 mais populares aí que ele tem na base de dados dele. No caso de tema aqui, ó, ele vai varrer buscando pelos 400 temas aqui mais populares que ele tem, ó. E aí ele falou, ó, não encontrei nenhum tema aqui além do que ele já tinha mostrado, que era esse daqui, que não tem aparentemente vulnerabilidade, certo? Bom, o que a gente tem que ter em mente? Que a gente nunca pode confiar cegamente no que a ferramenta está fazendo ali. A gente tem que ler o manual da ferramenta, tem que ver, por exemplo, aqui o help da ferramenta, todas as opções que ela tem, se ela não tem algum recurso a mais aqui para a gente explorar. E aí, olhando aqui, a gente vê que nessa parte de enumeração, tanto de enumeração de usuário quanto de plugin, a gente tem aqui, ó, uma opção AP, que seria todos os plugins. Ele vai levar um pouco mais de tempo, mas ele vai analisar todos os plugins que ele tem na base de dados dele. Então, para a gente, é importante isso, ou todos os temas, ó. Então, a gente poderia utilizar essa opção aí para ver se varrendo tudo vai demorar um pouco mais de tempo, se ele encontra algum plugin aí que ele não tinha encontrado anteriormente, ó. Subir um pouco a tela aqui. E agora esse tipo de scan ele vai demorar um pouco mais, porque agora ele vai enumerar todos os plugins, ó. E aí ele fala, ó, que isso aqui vai demorar um pouco. E aí ele vai fazer um teste praticamente 65.621 plugins. Então ele vai testar se existe dentro dessa base de 65.000 plugins aí, se existe algum plugin ativo que ele não tinha encontrado anteriormente. Então isso aqui pode levar um belo tempo, ó. Ali ele mostra aí aproximadamente 22 minutos para ele terminar. Então vamos aguardar esse tempo aí, vou pausar o vídeo até ele terminar e depois eu retorno, ok? Bom pessoal, ele terminou de fazer o teste aqui, a gente pode ver o tempo que ele levou, no caso 21 minutos, tanto de memória que ele usou, quantidade de requisições que ele fez. E aqui, um pouquinho mais para cima, a gente vê então que agora ele mostra 3 plugins, porque agora ele testou todas as possibilidades de plugins que ele tem na base de dados dele. Então ele identificou os 2 que a gente já tinha visto, e agora ele viu mais um chamado WP Forum, nessa versão aqui. Então a gente pode copiar aqui, manter isso salvo. E aqui ele mostra também o caminho que ele utilizou para encontrar esse plugin. Vou abrir ele aqui também, ó. Vou salvar aqui também. Então WP Forum, readme.txt, que aqui é a explicação, né, o arquivo readme no caso desse plugin aí. E aqui embaixo ele mostra aqui que esse plugin ele tem aí uma vulnerabilidade de SQL Injection. E aí ele te dá 2 referências aqui para a gente pesquisar, ó. Então vamos abrir essas referências. E aqui ele fala, ó, no caso SQL Injection. Vamos ver se ele dá alguma referência sobre a vulnerabilidade aqui no caso. Aqui ele mostra, ó, que até uma DORC que era utilizada para fazer essa exploração aqui. Então uma outra versão aqui, 2.4, por exemplo. E aí ele falava que ele mostra aqui o local onde existia essa vulnerabilidade aqui, ó. WP Forum, feed, tal, e o que ele busca aqui para tentar explorar essa vulnerabilidade. Nesse caso aqui,
em específico. Então, só uma demonstração aí da POC, né, da prova de conceito de como explorar essa vulnerabilidade. Aqui no caso, onde ele encontrou que é vulnerável dentro dessa página, né, no caso dessa versão aí. Mas a gente não pode ficar limitado só o que as referências que a ferramenta está dando, né? Ele identificou que tem uma vulnerabilidade no WP4, a gente pode buscar isso em outros sites também, como o ExploitDB, SecurityFocus, enfim, e buscar aqui no Google mesmo. Então, uma opção que é bacana, que eu gosto de fazer para pesquisar exploit, é vir no exploitdb.com. Então aqui eu estou limitando minha busca apenas ao site do ExploitDB, e aí eu venho aqui e faço assim, WP4. E eu posso, inclusive, vir aqui e falar, que é o WordPress. Então, ele vai buscar dentro desse site aqui o que tiver relacionado ao WordPress e que seja relacionado ao WP Forum também. E aí ele traz várias possibilidades de exploits, E aqui, se a gente olhar aqui de novo, a gente vê que a versão que ele fala aqui é 1.7.8, E aqui, pesquisando, a gente encontra um plugin com SQL Injection no ExploitDB também com essa mesma versão. Então a gente pode consultar ele. Tem um outro aqui também, tem outro aqui também. Então só aqui já são 3 possibilidades de exploit, em locais diferentes do que a gente já tinha visto. Então a gente poderia anotar isso aqui também. É sempre bom a gente ir relacionando o que a gente vai encontrando, porque às vezes um exploit que a gente encontra não dá certo, mas o outro dá, entendeu? Então tudo vai depender da versão que está rodando no seu caso em específico. É interessante a gente ir salvando as POCs que a gente encontrar, para depois a gente analisar na próxima fase, que é a fase de exploração, se alguma dessas vulnerabilidades que a gente encontrou aqui é explorável e se a gente consegue chegar a algum lugar, ok? Então aqui a gente finaliza, no caso aqui, essa aula com algumas vulnerabilidades que a gente encontrou nesse plugin aí. Então ele tem algumas possibilidades para a gente fazer a POC na próxima aula e ver se alguma dessas POCs que a gente encontrou explora essa vulnerabilidade que a gente encontrou nesse blog, ok? Até mais, pessoal!